sapo que chama chuva e que diz que foi, não foi. A mulher que pega foice tem o traje de viúva. Raposa que come uva tem o dente degotado. Homem que faz machado já pode chamar ferreiro. Nego do beiço coveiro tem o pé aparentado. Rádio Web EO. Aqui se faz, aqui se paga. Boa tarde. Boa noite, não é bom, é bom dia, não é bonsoir. Como é que o mestre fala? É bonsoir que ele fala, né? Bonjour, bonsoir. Bom, Bonsoir. Bonsoir. É. Bom, seu Milton Ribeiro da Bamboletras, estamos eu e tu aqui diante de um dilema. Não um desafio fantástico, apesar de todo o nosso talento, conhecimento histórico e etc, a respeito do futebol gaúcho, nacional e mundial, com um desafio terrível. Eu acho que nós dois talvez não sejamos suficientes para cumprir a contento o papel que desempenha aqui o titular. Nós estamos de reservas hoje. Nós somos time alternativo. Time alternativo. Nós estamos sem o mestre Marino Boeira, que sabe tudo. Até a escalação do Renner. Incrível. Não, ele sabe a escalação do Renner, da seleção da Hungria, que é de 54 também, aquela fantástica seleção da Hungria, era do mesmo ano do Renner. Sim, com Puskás e tal. Eu não sei. Tu sabes que eu tenho um neto húngaro? É mesmo? E o meu filho... Qual é o nome dele? Caleb. Caleb, tem 2 aninhos. O Caleb, tá, o filho do Giovanni Pintaúdi. Giovanni Pintaúdi já era, hoje ele não é mais um guri, mas quando guri, o que a gente, ou que os treineiros gostam de dizer hoje, o jogador moderno, porque ele é forte fisicamente, ele desarma legal, joga aqui embaixo, sobe, sabe fazer gol, é técnico, é jogador de técnica e força, diria. Ele talvez seja assim uma versão mais ou menos sem a rebeldia, mas com a mesma energia para jogar do Felipe Melo. É mesmo? Boa. Inclusive, ele, com 40 anos, estava jogando agora lá, se divertindo, jogando na 2ª divisão da Hungria. Que legal. Os caras, primeiro, descobriram ele lá por ser brasileiro, né? Sim, se é brasileiro, sabe jogar bola. Esse carimbo nos brasileiros tem no exterior. E ele estava jogando lá, cara. E quando ele era jovem, tá? E o sogro dele é assim fascinadíssimo por futebol. E eles têm um acesso fácil para ir a grandes jogos. De vez em quando, assim, fim de semana, não tem o que fazer. Meu, já pensou se a gente tivesse essa possibilidade? Como até a Alemanha lá assistiu... Isso é legal, não sei quem lá contra não sei quem, sim, o Manchester United, não sim. sei, contra o Barcelona, contra não sei o quê. Pega um avião e vai ali, pega um ônibus. Meu filho morava em Berlim, então ele tinha essa facilidade de ir assistir jogos. Aí, de repente, ele me escrevia assim, estou no Estádio Olímpico de Roma, assistindo Roma e Juventus. Vai tomar banho. O Giovanni também, ele morou 8 anos na Alemanha. Me liga. E como a mulher dele é húngara e ficou grávida, aí eles voltaram para a Hungria, né? Ele é publicitário, né? Que nem que eu. Tá? Eu acho que deve ser um pouco melhor, né? A gente sempre quer que o filho seja um pouco melhor. Se bem que o ano passado ele veio aqui fazer uma palestrinha, aí me levou às lágrimas. Ele falando lá e eu olhando ali, o cara eu todo emocionado. Daqui a pouco ele vira para a mesa e disse assim... Aliás, na verdade, quem deveria estar aqui falando não sou eu, deveria ser aquele cara que está lá, que sabe muito mais do que eu de propaganda e tal. Aí tu te desmanchaste. Mas aí eu... lagriminhas, né? Mas voltando ao que nos interessa aqui no Barba, Cabelo e Bigode de hoje, que normalmente tem, abrilhantando aqui o mestre Marino Boeira. Aliás, o Marino, ele me corrigiu outro dia, ele disse, eu sou o mestre ou sou o Marino Boeira? Eu digo, não, tu é o mestre. Ele disse, mas tu me chamou de Marino Boeira? Ele disse que a gente escancarou já e o teu codinome já está ligado à figura de Marino Boeira, mas tu és o mestre, né? Pô, tu imagina um cara que já leu, eu sei que tu lê bastante também, Milton, tá? Um cara que já leu 88.879 livros. É livro pra caramba, né? É muito livro, é muito livro. Eu tenho que apelar para a coisa do bom humor, porque eu digo para ele, eu li O Apanhador no Campo de Centeio 6 vezes, O Pequeno Príncipe 6 vezes, e esses dias me dei conta que eu já tinha cometido um pecado nessa minha quantificação de livros que eu já li. Eu li um livro do Paulo Coelho, cara.
Ah, é? Tu leste? Qual deles? Não, e olha só, ele estava em início de carreira, acho que ele tinha uns 2 ou 3 anos, mas ele já tinha publicado uns 4, 5 livros, e ele escreveu o melhor de Paulo Coelho. Ah, o melhor já? O melhor de Naquela Paulo época Coelho. já tinha o melhor de já Paulo tinha o melhor de Paulo Coelho, que ele botou uns pedaços de cada um desses livros que ele Sim, tinha sim, e sim. explicava o que era aquilo. Sim, e tal. colocou citações de certo, aforismos dele. Tu sabe que o Paulo Coelho, ele até tem mérito em escrever, uma pessoa que escreveu bastante, como ele escreveu, que ajuda os outros a ler alguma coisa, só que ele é meio sacaninha, né? Os livros dele têm erros de português, que ele não permite correção, e o seguinte, ele também é... Como os publicitários gostam de fazer, de se munir da obra ele alheia. Copia, Ctrl-C, Ctrl-V. E não põe o asterisquinho e não diz de quem é a citação. Pois é, mas tu sabe que a minha mulher é russa, né? E ela disse que na Rússia os tradutores corrigem ele e que o Paulo Coelho na Rússia ele é muito melhor do que o Paulo Coelho que a gente lê aqui. É capaz. Ele é melhor que o Paulo Coelho, porque eles não têm muito respeito assim pela original, obra, pelo original. Pelo original, e eles melhoram o livro. A Helena garante que os livros russos do Paulo Coelho são superiores aos livros brasileiros. Que os tradutores lá fazem vender, que não tem essa de ter livro ruim do Paulo Coelho lá. Tu vê. Então, tu pode crer que eu não sei como é que é coelho em russo, gostaria de saber, eu poderia dizer até agora, mas enfim, não sei. Eu não vou dizer aquela bobagem, não vou me arriscar a bobagem de dizer que é Coelhovski, né? Não, Coelhovski não. No Coelhovo. Coelhovo. Assim. Tu sabe que ele tem um grande fã na Zero Hora, né? Túlio Milman. Adora ele. Adora, é o livro de cabeceira, todos os livros dele. Assim, cara, se tu acompanhar durante um mês, não vou te exigir um sacrifício maior, tá? Se tu acompanhares durante um mês o Túlio Milman, ele vai citar umas 8 vezes do Twitter do Paulo Coelho e ele põe ali... É mesmo? Não sabia. Não, sério, eu não estou... Não sabia, mas que barulho. Eu não estou dizendo isso para esculhambrar com o Túlio Milman, porque nem precisa, né? Entendeu? Não precisa disso. Se ele cita Paulo Coelho, realmente não. Não, é o guru dele, cara. Se é o guru dele, é o guru dele. Se tu lê um mês, tá? No mínimo 2 vezes por semana ele cita de estar seguindo ali. Agora eles mudaram a diagramação, né? Não sei se ele não está mais com essas citações. Não mudaram. Eu nem tenho visto o tal do jornal, aquele como diz o mestre. O mestre. Aquele jornal. Aquele jornal. O mestre que a gente estava começando aqui no começo mesmo aqui do Barba, Cabelo e Bigode, que hoje ele se faz ausente por um equívoco meu aí, eu fiz uma confusão com a coisa dos horários, né? Entendeu? Mas agora, já no outro programa, ele estará aqui conosco. O Messi que tem, além dessa coisa da literatura, tem um conhecimento fantástico de futebol. Sim. Embora a gente não concorde muito com as opiniões dele, às vezes. Quase né? nada. Quase nada. Ele deve estar confuso agora. O mestre ficou um tempão exorcizando o Nico Lopes. Aí o Nico Lopes começou a jogar bola. Ele teve que se render. Ele deve estar se sentindo de novo vitorioso com as teses dele. Agora a coisa piorou muito para ele, porque, em primeiro lugar, ele perseguiu o Nico Lopes. O Nico Lopes começou a jogar. Aí o Nico Lopes parou de jogar e ele começou, não viu como eu tinha razão? E aí o técnico do Inter, o Odair Hellmann, colocou o Sobis para jogar. E ele também odeia o Sobis. Então agora, e como um substitui o outro, eu gostaria inclusive de perguntar para ele quem ele escalaria agora, amanhã contra o Flamengo. Isso. Se o detestável Sobis ou se o insuportável Nico Lopes. Não sei quem ele vai colocar. Ele realmente ia ficar... Talvez ele apele por Wellington Silva. Né? Ele ia ficar como se diz comumente na Venezuela, a terra natal do Julio, no mato sem cachorro. Exatamente. Sabia que essa frase vem lá da Venezuela? Sim. Os caras começaram a ter muita dificuldade política, econômica, financeira, de alimentação, e aí todo mundo ficou no mato sem cachorro lá na Venezuela. Mato sem perro. Como é que é? Como é a frase correta? Como é que tu traduziria? Mato sem cachorro. Quando uma pessoa está apertada aqui, tem dificuldade... Está no mato, numa floresta, sem cachorro. Como é que tu diria em espanhol? Está embretada, ela não tem saída. Não tem saída, está perdida. Quem socorre a pessoa, normalmente a gente atribui o mérito ao cachorro que te conduz. O que o cachorro faz? Te conduz para fora da floresta, para casa de volta. Como é que está perdido num mato sem cachorro?
Não, mas como Tá, é que mas tu diga adaptarias? mato sem cachorro. Eu estou no mato sem cachorro. Bom, o Julio está pensando a respeito. In jungle without perro. Bom, Tá aí o mas jogo de hoje. O que tu acha que vai dar no Palmeiras e Grêmio? pois é, se a gente se louvar num passado recente, tanto de Grêmio como o Inter, tá, o Grêmio carrega com ele a suposta vantagem de que joga melhor fora, ao contrário, Joga melhor fora ao de contrário casa, do Inter, que é. não joga nada fora e se segura aqui É, dentro do Beira-Rio. exatamente, é. Né? A diferença é de um gol, né? O Palmeiras ganhou por 1-0 É 1-0. aqui. Tá, então, Aquele golaço do Gustavo Scarpa. então, o Grêmio aparentemente pode ter uma situação melhor que a do Inter. Talvez ele consiga realmente reverter, até porque o Palmeiras, eu não sei, ele não sei, eu acho que eu acho nada, né? Porque os resultados mostram isso. O Filipão é um cara vitorioso, né? Sim. Entendeu? E sabe buscar resultado, etc. Mas eu acho o Palmeiras um time muito trancado, não vai, sabe? É o time do Filipão, é aquela coisa, se defende bem, talvez inclusive, hoje eu acho que ele vai ter que atacar, jogando em casa, né? Vai ter que, não que precise em razão do resultado, mas a torcida vai exigir que ataque, né? Porque a defesa do Palmeiras é muito boa, e o futebol do Palmeiras é aquela coisa, o Dudu tentando fazer alguma coisa e o resto cruzamento para a área, né? É uma bagunça, eu não gosto também do futebol do Palmeiras. Eu acho o futebol feio. É muito simplificado, é assim. O Filipão é bom de resultado, ok, tem uma carreira completamente vitoriosa, mas o Filipão me lembra muito treinador de várzea. Exatamente, ele é um treinador... Ele me lembra muito treinador de várzea, que é basicão, assim, que ele diz, olha, é o seguinte, quem joga na frente tem que fazer gol, quem joga atrás tem que defender. Ele é um treinador... Ele me parece mais ou menos ele isso. treina um grande time ao mesmo tempo que tem medo, parece, de atacar, ele quer só segurar, né? De elaborar. Ele parece que pensa muito nele desde que ele começou a ser treinador. Eu tenho que ser vitorioso. Isso. Consequentemente, se eu sou vitorioso, eu faço o time ser vitorioso. Ele teve capacitação para dirigir grandes times, né? E até ele tem algumas coisas aqui. E vai jogar sem o citado Felipe Melo. Né? É. Foi expulso no jogo aqui, não? É. Joga sem o Felipe Melo, mas ele deve ter substituto. Não deve ser muito difícil substituir o Felipe Melo. Né? Não. Então, a gente fica com a impressão que talvez a tarefa do Grêmio de fazer reverter esse resultado negativo inicial talvez seja mais simples que do Inter, porque o Inter tem que ganhar de 3-0, né, para não ter disputa de pênaltis. 2-0. O Inter tem um precedente, né? Uma vez ele levou 2-0 do Santos numa Copa do Brasil, depois fez 2-0 aqui, 2 gols de Arilson, não sei se tu lembra. Sim, e ganhou nos pênaltis. Era uma fase que o Arilson estava jogando muita bola, né? Estava jogando demais. E aí ele foi 2 gols do Arilson e nós ganhamos. O Inter ganhou nos pênaltis. Aquele jogo ali, eu acho que é uma possibilidade. Acho que 3-0 é demais para o Inter ganhar do Flamengo. O Inter parece que não ganha um jogo por 3 gols de diferença faz mais de ano. Em relação a esse jogo aí que a gente está citando do Santos, tem uma coisa que é fundamental na coisa do futebol, que é o tal de estado anímico. Naquela ocasião do Santos, o Inter tinha uma situação histórica um pouco mais favorável para essa coisa do estado anímico, da disputa. O Inter, mesmo com essa recuperação desde que voltou da Série B, ele não é um time ainda confiável. O Odair pode até ter méritos, tem muita gente que gosta dele como treinador, ele pode até ter méritos, realmente, mas ele não é um treinador que te passa absoluta confiança. Para mim, o time do Inter ele funciona mais ou menos assim. Quando tu pensa que não vai dar, ele vai lá e ganha. Quando tu pensa que vai dar, ele está conseguindo arrastar com ele uma coisa que está muito entranhada na história do Inter, que é o tal de ressuscitar mortos. Não, isso não é uma coisa recente do Inter. Não é isso. Inclusive, que já comentei aqui, o mestre sabe muito bem essa história. Eu comentei o meu primeiro desespero torcendo pelo Inter, um super campeonato que o Inter perdeu em 62, cara. O Inter conseguiu 6 pontos na frente, perdeu os 6 últimos 3 pontos jogos. na frente. Ele conseguiu perder os 3 jogos e a decisão. E a decisão para o Grêmio. Cara, era empatar uma partida e era contra times assim, eu não me lembro. Era Aimoré, Floriano, o Guarani, coisas, um era em Bagé, um jogo.
Tá? Eu li sobre isso e fiquei, pô, mas como é que pode um negócio desse? Foi. O Inter tinha sido campeão em 61. Na época existia muito, estava muito forte, porque as capacitações de Grêmio Inter não tinham passado ainda da geografia regional, né? Sim. Então, o campeonato gaúcho valia muito. E o Inter tinha, nos anos 40, coisa assim, eu acho, conquistado o único hexa. E o Grêmio começou a perseguir isso. E eu me lembro que a torcida colorada repetia muito, hexa não. E o Grêmio foi pentacampeão, chegou ali... E o Inter ganhou em 61. E o Inter ganhou em 61 e quebrou. Não, o Grêmio não conseguiu chegar ao hexacampeonato. O Grêmio entregou esse campeonato em 62 e daí sim o Grêmio foi hepta até 68. Não, aí... Sim, 62, 68 o Grêmio foi 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68. Foi hepta. Não só superou o hexa, como foi adiante. Foi adiante. E aí o Inter voltou a se recuperar em 69 na inauguração do Beira-Rio. Sim, com aquela entrada em campo do Ibsen Pinheiro, naquele Grenal, confuso lá. Eu estive nesse jogo. Da inauguração? Não, na inauguração também estive, mas na decisão do Campeonato Gaúcho de 69, que foi no final do ano, que foi 0-0, teve um gol absurdo anulado do Valdomiro. Foi por isso que o Ibsen entrou em campo. Aquele jogo eu estava lá. Eu e meu pai assistindo lá. Eu tinha 12 anos. Oh, que legal. 69 eu estava lá assistindo. O mestre provavelmente deveria estar lá também, o mestre naquela época tinha 63, se não me engano. Sim, ele está com 118, né? Exatamente. Isso. Corresponde, deve ser por aí mesmo. Por aí, sim. E a coisa que é impressionante no mestre não é só essa longevidade, né? E a riqueza intelectual dele, mas é a memória dele, cara. É espantoso. Cara, ele lembra de fatos do tipo, assim, até esses dias uma conhecida minha do IAPI escreveu um livro até bem legal, tem um texto bacana, uma guria do IAPI, uma coisa assim. E o prefácio do livro foi feito pelo Antônio Hoffel, que foi vice-governador com o Rigoto, né? Sim. E ele conta a história do IAPI porque ele morou no IAPI. E aí eu estava lendo, eu digo, está errado isso aqui, está errado. E eu tenho uma proximidade com o Hoffel porque o filho dele foi casado com uma sobrinha minha, então a gente se aproximou familiarmente. E aí eu disse para mim mesmo, vou consultar o mestre, eu tenho certeza que isso aqui está errado, que é a data de inauguração do IAPI, como é que foi, o ano, as circunstâncias, que o mestre estava lá. Ele gosta de contar, o Getúlio Vargas parou o carro e apertou a mão dele. Isso foi em 1951, que era a inauguração do IAPI, porque o IAPI estava praticamente pronto. Eu me lembro que eu fui morar lá em 54 ou 55, e o Antônio Hofer escreve nesse prefácio que o IAPI foi inaugurado em 54. Sim. Eu digo, vou desautorizar Antônio Hofer. Eu sabe que eu sou um intransigente defensor do IAPI, não só porque eu morei lá, e aí criou-se uma fama. Não, tu sabe que tem grandes estrelas saindo lá do IAPI, né? David Coriga não morou lá. A Elis Regina e o grande pupilo de Marino Boeira, que é o Davi Coimbra. Não, o Davi Coimbra não morou lá, cara. Para, ele não para de falar no IAPI. Cara, ele induz, eu faço... Ele quer ter essa grife, então? Ele quer ter essa grife, ele morava na Coriga, que é... sei lá o que é Coriga. Coriga, tu deve ter lembrança de uma marca, uma loja que existiu, que competia com o Renner, com o Mesbla, tal, que foi o Guaspari, onde claro. é a Lebes ali hoje. Sim, Guaspari, embaixo na borda. Sim. Pois é, e o Guaspari tinha uma fábrica, eles eram indústria, que nem o Renner, e varejo. Eles tinham uma fábrica onde depois se construiu Coriga, que Coriga é a sigla de habitação popular, uma coisa do tipo, quer dizer, eu não me lembro. Coriga, inclusive, é de habitação ali no final. É um tipo Coab do passado. Isso, é ali que o Davi Coimbra morava. E eu tenho absoluta certeza, sabe por quê? Porque a irmã do Davi Coimbra trabalhou comigo, e eu dei carona muitas vezes para ela e largava ela na Coriga. Então, mas é que tem uma fronteira ali que é a Plínio Brasil Milano. Então quer dizer que ele quer a grife, ele busca a grife do IAPI. Do IAPI. Um dia ele se entregou e falou em Coriga. E por isso que, como ele está americanizado hoje, como ele mora em Boston, tá, eu comecei a me divertir pegando a sonoridade, o som
Sim. de David Corrigan. David Corrigan, que é ele. E eu vou insistir, enquanto ele escrever sobre o API, e toda vez que eu me cair na mão que ele escreveu alguma coisa sobre o API, em seguida eu digo alguma coisa. Inclusive, esses dias, uma pessoa... É incrível, porque ele se vende como do API mesmo. Não, vende, para fazer charme, para fazer grife. Talvez ele tenha realmente passado a infância dele dentro de API, porque bastava atravessar a rua, não tem nada de errado. Porque aqueles edifícios do API são bonitos, né? É legal da gente passar ali. Assim. É pelo esse espírito que a gente não tem esse espírito de cuidar das coisas e tal, e as pessoas destruíram muitos prédios ali, eles destruíram a arquitetura original, porque é um projeto, não tem, olha, depois a gente teve na época dos militares... Tu acha que é uma espécie de realismo socialista gaúcho, aqueles prédios ali? É, sim. Porque eram prédios populares, né? Sim. Só que eram bonitos, bem feitos, assim, legais. Não, eles são prédios bonitos, e tem uma coisa curiosa, porque, a não ser os prédios maiores, que aqueles lá de baixo da entrada do IAPI, que são... eles devem ter mais de 20 apartamentos em cada um daqueles prédios, tá? Mas, mesmo assim, alguns dos apartamentos, os térreos, também mantêm a ideia, o conceito de ter pátio, como a gente dizia. Sim, tinha pátio, sim. Eles têm pátio. Os de 4 apartamentos, todos eles tinham pátio, tá? Os dois de cima, os pátios eram, inclusive, grandes, tá? Que davam fundo de rua com rua, assim, grandes, 2, assim, lado a lado, e pelas laterais e mais uma tira, tu tinha o pátio dos de baixo ali. E o David Corrigan, ele faz isso, ele induz, mas já várias pessoas, como eu brinco muito com isso no Face, David Corrigan, até porque ele até escreve bem, tem muita gente que defende ele quando eu critico. Eu não gosto dele da falta, eu acho que um cara que ocupa o espaço que ele ocupa, tá? Eu não sei, eu tenho uma outra ideia a respeito de jornalista, eu acho que jornalista que tem responsabilidade de emitir opinião, tá? E assume isso aí, ele é responsável pelaquela coisa que tu passa a admitir a partir de Nelson Rodrigues, aprendi isso com ele, Nelson Rodrigues, aprendi isso com ele, e tal, Luiz Fernando Veríssimo. Ele não tem coerência no que ele diz, cara. Eu já citei e conheço e vi várias vezes não tem, não. Coisas do tipo assim, ó. Ele escreveu, antes dele substituir o Paulo Santana uma vez, um ardoroso texto defendendo a Dilma, que ele botava o dedo, a mão no fogo pela Dilma, que a Dilma. Assim, inesperadamente, de uma hora para outra, ele muda de opinião em vários assuntos. Ele já caiu em contradição. Eu não posso confiar num formador de opinião, por melhor que ele seja como escritor ou escreva bem, num cara que, assim, bom, de manhã ele me diz uma coisa, é mais ou menos como o Bozosaico aí agora. Eu, uma vez, por uma questão de trabalho, eu fui obrigado a ler um livro do Davi Coimbra. Não queria ler e tal, mas tinha uma questão, era o Campeonato Gaúcho de Literatura. E aí teve um jogo, 2 romances se enfrentavam, tá? Aí teve o Davi Coimbra e teve agora não me lembro do outro, mas o outro ganhou, tá? Que era de um cara que gostou de uma formação de seminário em Brasília, um senhor escreveu muito bem, muito bom o livro e tal, e acabou ganhando o Davi Coimbra. E eu fiquei impressionado com a falta de criatividade das mulheres que o Davi Coimbra inventa. Todas elas têm 1,70, pernas longas e seios rijos. Mas são os mesmos termos, entendeu? E chega e diz, Luciana, 1,70, pernas longas, seios rijos. Sempre igual. Ele tenta, aí sim, eu vou te dizer que aí ele não tem talento para fazer isso. Ele tenta criar coisas para, assim, meio mitificar o que ele escreve, ele quer criar personagens, ele faz isso com repetição de frases, repetição de palavras, assim, à exaustão. Eu acho que ele deve ter... Eu tive eu sempre digo que eu tive uma coisa boa na minha vida, que o jornal era muito bom, ali da época da Carla Júnior, os grandes jornais do Brasil, tudo. Então, tinha coisa do tipo assim, eu tive a felicidade durante uns 15 anos, eu acho, de ler diariamente uma página dupla do Nelson Rodrigues que saía na Folha da Tarde. Sim. E o Nelson Rodrigues, com uma diferença oceânica de talento, tá? Ele criou várias expressões, né? Toda anonimidade é burra,
Sim, a sim, gorda sim. patusca, o não sei o quê. Então, pela repetição, tu internalizava aquilo e tu começava a Mas isso utilizar. aí servia mais ou menos como um bordão, que ele usava, um bordão muito bom. É. E o Davi Coimbra não chega a ser Não, um não, ele- bordão, ele na tenta verdade. fazer, Ele tenta, mas não é um bordão. Tenta, Aquele mas não não é um consegue. bordão. Não, ele pega determinadas palavras e repete para vários assuntos a mesma coisa Sim, com essa sim, tentativa. sim, sim. Isso me passa muito clara essa sensação, só que ele não tem esse talento para fazer isso. Claro. A bola dele é bem média nesse sentido. Sim. Né? E depois tem uma outra coisa que eu acho de última. Sim, cada criação do Nelson Rodrigues, Sobrenatural de Almeida também, né? É. Tinha várias coisas. Não, várias. Eu li, inclusive, livros dele escrevendo sobre futebol. O cara era brilhante. Não. Ele, Qualquer coisa que ele qualquer escrevesse coisa que ele era escrevia boa. era Por isso que eu brilhante, disse, eu tive uma felicidade de ler diariamente, assim, Sim. durante uns 15 anos. Era uma página dupla, que era... Ele vendia os artigos para vários Sim, jornais sim, e a sim, Folha claro. editava, Sim. publicava aqui. O Davi Coimbra ele tem uma outra coisa nas coisas que ele escreve, dessa repetição que eu estou dizendo, e o IAPI é uma das que ele tenta fazer emplacar. E muitas pessoas, muitos incautos, que gostam de ler o Davi Coimbra, e eu já fui questionado, mas o Davi Coimbra não morava no IAPI? Não morou no IAPI. Ele usa o IAPI como grife, bem como tu disseste. Tá? Ele é o Davi Coimbra, e muita gente hoje, tá, que eles escrevem na primeira pessoa e ficam contando suas coisas de ordem pessoal, coisas absolutamente desinteressantes. Por exemplo, eu sei que o nome do filho é Bernardo, que é a Marcinha, que eu fui no supermercado. Eles enfiam as coisas de ordem pessoal, cara, sem nenhuma ideia, sem nenhum conteúdo, simplesmente para falar Sim. na primeira pessoa. Eu acho uma graça quando é assim, eu mesmo, por acaso, eu mesmo, inclusive, como tu, eu mesmo, inclusive, quem é tu? Quem é tu? É como se ele se autodefine como uma referência em cima daquele determinado assunto. Sim, E existe isso, aquele outro xarope lá que escreve sobre criação de filhos, o Marcos Piaget, uma coisa assim. Eu sei. Cara, tu lê uma vez o cara e tu pode ler quantas vezes depois tu quiseres, é o mesmo assunto, a mesma coisa, a mesma estrutura, o mesmo jeito. O que eu estou interessado em saber se o Bernardo foi ao médico? Sim, tem o Newman também, né? Esse aí, Tem então... o Newman que... esse é de uma complicado, né? pobreza intelectual, cara... Não, aquela Folha da Tarde ali no Correio tinha quem? Tinha o Cid Pinheiro Cabral escrevendo, que escrevia bem. Sérgio Jockman. Sérgio Jockman. Tinha para escrever música erudita, que é uma parte que me interessa. Tinha o Herbert Caro, tradutor de Thomas Mann, mas sempre escrevia no Caderno de Sábado. Tinha o Mário Quintana no Caderno de Sábado. Pô, Não é? era um timaço, quando as né? pessoas ficam dizendo, mas por que tu tem essa implicância de que ele escreva... Tinha o Rui também escrevendo. Né? Escreve O Rui, na na primeira Folha da pessoa. Manhã e tal. Ele pode escrever na primeira pessoa, mas ele tem que ter qualidade para escrever, como Sim, qualquer sim. coisa. Sim. Raramente, para citar o meu ícone, que é o Luiz Fernando Veríssimo, de vez em quando, mas raramente, o Luiz Fernando hoje, ele brinca, papo vovô. Sim. Ele põe duas frasinhas a respeito da neta dele, mas assim, um troço trieconômico e sempre muito com engraçado, talento, muito muito divertido, claro, com baita claro. talento, não dá nem para Claro, não dá nem pra relacionar comparar. uma coisa com a outra, né? Mas para voltar em futebol, falamos do Luiz Fernando Veríssimo, ele também é colorado, tem Também mais é essa colorado. qualidade. É uma qualidade enorme. Tu sabe não, que eu- não é a menor de suas qualidades. Tu sabe que eu já fiz 2 ou 3 vezes a mesma palhaçada, tá? Eu encontrei o Luiz Fernando Veríssimo e fiz assim, brinquei, meu ídolo, além de tudo é colorado, tá? E fiquei brincando com ele, tá? Porque realmente é uma qualidade acima da... É um negócio... Né? O que ele escreveu ontem, uma história sobre... Cara, é eu muito não tenho engraçado. lido a Zero Hora. Não, é muito... Não, agora... Eu Não tem sei- mais série na Zero Hora? Tem, não. Eu não tenho lido, ele está escrevendo direto no Globo, e tem não sei quem, super fãs do... Sim, do mas o Luiz Globo Fernando. não distribui isso aí pelo... Eu acho que está distribuindo, mas tem aparecido sempre no Face, a edição do Globo. Eu não sei como é que é, eu não Sim. sou completamente atrapalhado com essas coisas de tecnologia, mas ele tem aparecido no Face com a coluna do Globo. É engraçado que eu não encontro ele nem no meu Face. Eu vou procurar. Procurar seguir, então. Tá, futebol. Futebol, não. Nós estávamos falando o Grêmio, agora o Inter, não sei, cara, fazer 3-0. Eu acho muito difícil. Eu acho que fechou o caixão já, só falta parafusar ali dos ladinhos. E muito complicado. Eu acho que esse ataque do Inter com D'Alessandro, Guerreiro e Sobis não ganhou nenhum jogo. Se não me engano, não fez nenhum gol.
Jogou contra Corinthians, contra Flamengo e uma outra partida e eles não fizeram gol. Ninguém se dá conta disso. Que com o Nico Lopes, naquela loucura do Nico Lopes, que ele erra metade das jogadas, perde gol e tudo mais, mas a gente acabava ganhando. Ou com o Elton Silva. Me parece, eu quero crer, tá? Eu quero crer. Ou não quero crer, que o Sobis tenha dado um carteiraço aí, do tipo, eu tenho que jogar nesse time aí, porque, na verdade, ele... Imagina só o nosso ataque, imagina a velocidade disso. D'Alessandro com 38 anos, Guerreiro com 35, Sobis com 34. E o Sobis, para mim, ele tem me dado a impressão, outra coisa... Está aí, meio Hamilton. grandinho, né? Hã? Está meio gordinho, parece. Não, Né? ele me parece assim que ele... E o Sobis, durante a carreira dele, ele nunca me passou essa impressão. Agora, com a coisa da idade, o jeito dele se postar em campo, de correr, de se relacionar com a bola e com a equipe, me parece que ele está se achando assim, deixa com o velho. Sabe? Eu acho que sim. Ele me parece que pega a bola assim, deixa com o velho, que eu sei como é que é, eu conheço, eu já fiz. Ele me parece um pouco isso. Essa postura transcende de tal forma, para quem está vendo o jogo, que eu chego a pensar que ele deu carteiraço, entendeu? Ele dá essa impressão. Que ele deu carteiraço. Eu sou o craque, eu sou o cara, eu tenho que ficar no time. Essa coisa que tu te refiro, ele parece às vezes gordinho, eu já fiquei observando bem assim, ele me parece que atleticamente ele está legal. Tá? Mas ele me parece que o que faz a gente ter essa impressão é o jeito de se postar. Me parece que ele está sempre dizendo para ele mesmo e transmite isso para a equipe. Deixa com o velho que eu sei qual é que é. Eu aqui. Cara, esse troço que ele também, que faz... E depois a nossa mídia esportiva, eu vou te contar, né? Nós estávamos falando de outra mídia, mas... Putz, cara, eles pegam uns cacoete e repete. A grande qualidade do Sobis atualmente é o seguinte... Cara, eles não cansam de repetir isso, que ele tem um bom chute à distância, ou à meia distância. Bom chute à distância. E ele foi campeão da Libertadores em 2006, 2010, e, portanto, será em 2019. É sempre isso. Cara, tu muda da Band para Grenal, para Guaíba, para Gaúcha, e tu escuta isso várias vezes. Não, que o Sobis tem que jogar, porque, inclusive, ele é uma arma, porque tem um bom chute. Ele bateu uma ou duas faltas, fez um gol espírita aí um dia, aí, numa falta. Aí. Ele fez um golaço contra o River, te lembra? Ele deixou o goleiro parado, a bola parece que fez um S na frente do goleiro. Aquilo ali foi um golaço, ok? Reconheço, mas foi uma vez, né? É isso. E depois ele dá umas bombas, realmente, um chute violentíssimo para fora, sempre. Sempre, ele realmente tem um chute violento, ok? Para fora. Para fora. Esperamos, é óbvio, eu e tu, que ele consiga ter a redenção dele contra o Flamengo amanhã, mas eu duvido. Tia, me diz uma coisa, nós falamos nós citamos aqui a vinheta do Barba, Cabelo e Bigode, que é a escalação do Renner de 54. Falamos? Não falamos. Nós temos que citar, porque o mestre vai ficar chateado se a gente não repetir a vinheta. Tá? Que a gente não tem de memória e a gente pediu auxílio para o... Atenção, pessoal, uma informação importantíssima, então, fundamental para a continuidade do programa e para a continuidade de qualquer pessoa viva no mundo, né? A escalação do Renner de 54. Que foi campeão, superando a dupla Grenal. Exatamente, o time do Renner. Essas mesmas lojas, você está vendo agora, de lojas populares, né? Teve uma história bem legal aqui de marketing, né? Que o Renner fez isso por uma questão de marketing. Sim. Foi uma das primeiras entidades assim fortes que usou. Mas a Renner é muito mais que loja, né? Ela fabricava. Era fabricante, era uma indústria. Na verdade, naquela época, eles tinham aquela loja ali no Renner, do centro, que era forte. Otávio Rocha, mas o resto era uma ideia sempre de... Eles tiveram no Pastaria também uma filial durante muito tempo. Isso. Mas a ideia era de indústria que eles vendiam mais, né? Eu acho que até talvez foi com essa história de fazer varejo que eles começaram a usar o futebol como mídia. O time do Renner. No gol, Valdir. Então, Valdir, Orlando e Bonzo. Enio Rodrigues, Paulistinha e Léo. Enio Andrade, Pedrinho, Breno Melo, Juarez e Josie. Juarez e Joesi. Exatamente. O mestre acrescentaria, agora me lembrei, falando isso, que no lugar do Léo, de vez em quando, jogava o Gago. O Gago. E sempre o mestre, para tripudiar em cima de quem não conhece essa escalação, ele, além de citar que tinha o Gago como reserva, ele costuma
lembrar as características, as peculiaridades, ou como atleta, ou como uma coisa fora do futebol. Ele gosta de citar, por exemplo... Não tinha um jogador do Boca Juniors chamado Léo Gago? Não lembro. Meio campista chamado Léo Gago. Entra aí, Google, Léo Gago. O mestre sempre gosta de citar, ele gosta de te perguntar, para ver se ele te encurrala, se a gente lembra quem foi Breno Melo, e o que o Breno Melo fez, além de ter sido jogador de futebol. Sei lá, deve ter sido parente do Enio Melo. Não, Léo Gago. O Breno Melo virou ator. É mesmo? Claro, ele é o cara que fez aquela peça famosa do Vinícius, Putz, estava aqui, saiu, perdi. O Orfeu do Carnaval. Ah, é? É, ele virou ator depois, ele era negro, e essa peça, Orfeu do Carnaval, que é uma peça do Vinícius... Léo Gago, Leonardo David Moura, mais conhecido como Léo Gago, um futebolista brasileiro que atua como volante, meia lateral esquerdo. Joga pelo Iguaçu. Viu? Quer ver as duas ou três curiosidades que o mestre acrescenta. O Breno Melo virou ator dentro de umas, porque ele fez o trabalho dele mesmo, que ele se destacou como ator, foi essa peça, esse filme, o Orfeu do Carnaval, que era do Vinícius. Tá. O Juarez, esse centroavante aqui do Renner, era o Juarez branco, porque no Grêmio, no mesmo período... eu achava que fosse o mesmo. Não, esse aqui era branco, e o Juarez do Grêmio era preto. Negro, sim. Era negro. Tá. O Enio Andrade, que depois, não sei se foi no Inter ou no Grêmio, que o mestre cita, tá, ele não era, assim, o maior destaque do time... O Enio Andrade depois foi para o Palmeiras, né? Jogou no Palmeiras, jogou no Grêmio Inter, assim... E depois foi um grande técnico de futebol, campeão com o Grêmio, com o Inter, campeão invicto 79 com o Inter, como treinador. Não, ele teve outra que ele fez com o Inter, então o Inter ele teve os seus méritos, que ele era um baita de um treinador, mas o Inter ainda tinha um baita de um time, né? É verdade. Tá? Jogava ainda, o Jair era astro do time, jogava ainda o Falcão... Sim. O Batista, eu acho que era o Batista ou o Caçapava, um dos dois jogava aí ainda. E o Mário Sérgio. O Mário Sérgio. Foi nessa época que se destacou. Foi o time que foi vice da Libertadores, que tinha o Mário Sérgio, Falcão. E nessa época apareceu para a gente, torcedor, o apelido do Mário Sérgio, que os boleiros chamavam, que era o Vesgo. Vesgo, né? Que ele olhava para um lado e dava para o outro. E dava para o outro, né? Eu me lembro bem, o Mário Sérgio, ainda no tempo do calção pequeno, tá? Ele era meio ligeiramente atarracado, então o calção pequeno nele ficava mais ainda, um pouquinho, né? Ele parecia assim ser ligeiramente bundudo, tá? Então tu olhava assim é que nem hoje tem um cara no Inter que eu não sei como é que aquele cara joga futebol, que é o Patrick. Te olhou aquele cara, ele não tem perfil de atleta, não tem. Ele é muito estranho. Não tem. Ele é muito estranho. Ele é cheio de curvas. Ele é cheio de curvas e meio atarracado também, né? Ele tem um bundão também. Tem um bundão. E eu acho que ele usa a bunda, muitas vezes ele protege a bola, ele joga a bunda para trás e o cara não consegue chegar, né? Ele usa aquilo. E tu sabe que eu tenho uma curiosidade assim, bastante acentuada sobre pessoas canhotas, porque eu reparo ao longo da minha vida, assim, no esporte, normalmente, e principalmente no futebol, há 2 ou 3 características no canhoto. O canhoto, normalmente, é difícil tu encontrar um canhoto que não seja bom. E quando o canhoto é bom... Ele chuta bem. Ele chuta bem, isso quer dizer, muito bem e forte. Quando um canhoto, são raros os canhotos que não chutam bem e forte, que são bons. Eu sempre cito a exceção, uma exceção que eu lembro, é o Dorinho, que era canhoto, e tinha um chutezinho de nada. Mas ele era bom, muito bom tecnicamente. Muito bom. Tá. Agora, esse Patrick, ele desonra. E o Wendel também. Também. O Wendel também. O Nico Lopes não. O Nico Lopes tem uma patada. Tem uma patada e ele segura a bola, e tecnicamente ele é bom. Segura a bola e tal. E o D'Alessandro, por favor, é o hábil que chuta forte. A Globo, eles têm um programa aos domingos de manhã. Quem não nega a raça dos canhotos também é o Cuesta. Sim. Que é hábil e chuta forte também. A Globo andou, inclusive, fazendo a Globo tem um programa domingo de manhã que é de esporte. Acho que é esporte espetacular, não é? Eu acho que deve ser esse. Eles andaram fazendo, durante um mês e pouco, um revival. Eles contaram a vida do Gerson,
que era... Canhotinha de ouro. Canhoto, do Rivelino. Sim. Eles pegaram uns 5 ou 6 desses que se destacaram. Tá? E, Rivaldo. O Rivaldo eles também mostraram, que também jogava bem pra caramba. E o Patrick, ele desonra essa aura do canhoto que joga bem. O D'Alessandro não, Cuesta não. Não, e tu pode reparar que dificilmente é isso. O canhoto chuta forte e bem, normalmente. Tá? De dirigir bem o chute, botar a bola onde ele quer, né? E se tu pegar os mais famosos, os mais talentosos, pô, Tostão... Sim. O que era... Não, Gerson, Rivelino... O Tostão não estava muito forte, mas chutava muito bem, era técnico e colocava a bola também, né? Quase todos eles têm essa... E não falando em Messi e Maradona, né? Sim, Messi. Messi super, Messi. É o maior canhoto atualmente. Ele conduz a bola ali, parece que ele esconde a bola, que o cara não... Não, parece videogame mesmo. Deve ser vai passando, deve ser um horror, a não ser se o cara se impõe fisicamente. Tu tirar na boa assim, a bola do Messi é horrível. E o Maradona também tinha essa característica. Outro canhoto. A estrutura física, o jeito que era o Maradona, também não passava a ideia de ter um corpo atlético, de ser um jogador de futebol, mas... Ele era muito forte, né? Ele era pequeno e forte. Pequeno e forte, mas o que jogou de bola, né, meu? Impressionante. Não, e o Messi também, é um cara que nem é tão forte quanto o Maradona, mas ele é pequeno também. Tu sabe que uma vez eu escutei uma entrevista do Maradona, tu sabe quem era o guru dele, quem foi a referência dele para jogar bola? Não. O Rivelino. Ah, é? Ele disse que ele era apaixonado pelo Rivelino, tá? E que ele olhava para o Rivelino jogar para jogar daquele jeito que o Rivelino jogava, né? E tu quer saber uma coisa curiosa? A referência de jogador de futebol do Zidane, aquele super craque, sabe quem era? Não. O Francesco, jogador uruguaio, que era muito menor do que ele, que era como jogador, né? Sim. Enfim, tinha muito menos categoria, muito menos relevância que ele. Tanto que o filho do Zidane se chama Enzo, em homenagem ao Enzo Francescoli, que é um uruguaio que jogou na França. Lá o Zidane via ele jogar, e depois veio para cá, jogou no River Plate, até fez uns gols importantes em Libertadores contra o Grêmio, eliminou o Grêmio algumas vezes, ainda bem, e tal. Mas a referência do Zidane como bom jogador de futebol era um uruguaio, o Enzo Francescoli. Olha só. Muito bom jogador, por sinal. Eu achei bem... Destro como Zidane. Bem legal, assim, o jeito que o Maradona se referiu ao Rivelino. O Rivelino era um senhor jogador de futebol. O Rivelino, acho que, inclusive, o jeito que ele jogou, o que ele fez, ele nunca teve assim nada meio similar ao jogo dele, a coisa diferenciada dele, o elástico, assim. Tu nunca teve um outro jogador. O Rivelino tem várias coisas que são referência para o futebol em cima daquilo que ele fez, tipo o Pelé, né? Sim. Cada vez que alguém tenta fazer o tal de gol lá do meio de campo, que o goleiro está... Fala assim, não... a referência sempre, o gol que o Rei não conseguiu fazer. Tem uma jogada, que nem as jogadas, tem várias do elástico, esse que o Rivelino inventou. O Pelé tem algumas jogadas que ninguém conseguiu repetir até hoje. Aquele drible que ele deu no goleiro... O goleiro do Mazurkiewicz. Sem tocar na bola. Sem tocar na bola, aquela ali, até hoje, ninguém... Aliás, eu não sei se alguém tentou, mas... É que aquilo aí depende de uma circunstância perfeita, né? A bola tem que vir meio na diagonal... E ele e o goleiro viam na mesma direção dele, passa e engana. O Pelé, além de ser atleta e ter ele era muito inteligente para jogar. Né? Ele tinha aquela coisa, ele tinha uma ideia espacial do jogo. Ele sabia que a bola que ia para lá ia cair em tal lugar. Muito diferenciada, porque aquilo ali, se um jogador comum faz, é capaz de passar o maior fiasco da vida dele. Como assim pulou por cima da bola e vai tentar pegar do outro lado? Tá louco? Ele estava sempre no lugar certo. Aliás, falando de coisa atlética, eu também li uma vez. Tu te lembra aquele tenista, acho que era sueco, Bjorn Borg. Bjorn Borg. Esse cara e o Pelé são citados como os dois melhores exemplos de atleta perfeito, a estrutura óssea e física. Eles tinham uma coisa que é raro, a gente nunca lembra disso, a gente não sabe, porque é uma bobagem, né? Eles tinham o tamanho do pulso esquerdo e direito, a mesma coisa, a canela, todas as medidas, eles eram absolutamente equilibrados, porque o Pelé, apesar de ser destro, também jogava tão bem com a canhota, ou com a cabeça, uma coisa assim. E o tenista, ele era canhoto. Ele tinha uma baita de uma pancada com a ele raquete. Era muito bom, ele era muito bom.
eles foram examinados assim estruturalmente como dois dos atletas mais perfeitos que existiram até hoje. O Pelé tinha uma coisa, que tinha um outro drible que ele chutava a bola na canela do sujeito, driblava com a bola batendo, Sim, tirando, ricocheteava e ele voltava. e era intencional. O cara se atrapalhava E tinha todo. uma outra coisa também que nunca ficou assim tão perceptível, mas agora, depois de tanta gente fazendo a história do Pelé, o Pelé, além de tudo, ele batia no adversário. Não, batia muito. Ele não... Não, ele era maldoso, ele era um jogador... Ele batia, se o cara não tinha essa de... que eu sou o Pelé, que é o driblo, que o Messi, por exemplo, a gente tem uma impressão que o Messi é uma moça jogando bola, moça, né? O Pelé, não, o Pelé batia também, né? Não, batia também. Inclusive, quebrou uma ou duas pernas dos jogadores. Entrava na maldade. Até por vingança, porque o futebol era muito mais violento, né? Esses dias não, faz o quê? 10 anos. O futebol, eu acho que ele era tão violento quanto, mas ele tinha um quê ainda de várzea, ele era menos cuidado pela arbitragem, pelas coisas assim. Mas se tu tiver oportunidade, Pintaúde e ouvintes, né, de ver o jogo Grêmio e Peñarol, final da Libertadores de 83. Eu assisti uns 10 anos atrás, isso aí deve ter no YouTube. É um jogo, é uma carnificina. O tempo todo, né? E o tempo todo. E o juiz só marcava falta. E o narrador, todo mundo, encarando aquilo ali com naturalidade. Qualquer entrada daquelas ali, hoje, é vermelho direto. O futebol era muito mais violento. Era mais violento, e tinha isso que eu digo, tinha um quê de várzea. Porque tu vai ver, ainda existem uns campeonatos em Porto Alegre, na várzea. Cara, eu morei uma rua depois da Ota, ali, muito tempo... Doutor Barcelos, uma coisa assim. Do lado ali da onde eu morava, do condomínio onde eu morava, ainda tem um campo daqueles das antigas, que nem tem o ali em Pedro, que o David Coriga gosta muito de citar, que jogava lá e tal. Que eu sempre ia aos domingos de manhã, né? Inclusive o mestre outro dia explicou aqui por que a origem do nome do nosso programa, Barba, Cabelo e Bigode. Barba, Cabelo e Bigode é dessa época, tá? Que tinha o time... nos profissionais, nos campeonatos oficiais, tu tinha os juvenis que jogavam de manhã e à tarde era o... tinha os infantos que jogavam de manhã, os juvenis que não tinha juniores, né? E depois jogavam na preliminar. E depois tinha o time os aspirantes e os aspirantes e o time principal. Então, quando o cara ganhava, o time ganhava. As três era Barba, Cabelo e Bigode. Na várzea era assim, de manhã jogavam os veteranos e de tarde jogava o segundo e o primeiro quadro. Sim. Tá? E aí vem essa designação, o Barba ganhava Barba, Cabelo e Bigode. Da várzea. Mas eu estava te dizendo, ali eu vi ainda não faz muito tempo, eu morei até uns 5, 6 anos ali do lado desse campo. Cara, o que os caras batem na várzea, ainda hoje é inacreditável, que era mais ou menos um pouco do espírito. Por isso que talvez ainda diga assim, o cara não tem mais amor à camiseta, tal, que era tu batendo. Cara, eu me lembro ali em Pedro, uma das vezes assim que eu estava começando, sempre tentei jogar futebol, a única prática esportiva que eu fiz na vida. E aí eu comecei a participar de alguns campeonatos. E eu me lembro, eu era metido a querer ser driblador, tá? E aí eu fui jogar, era um campeonato, e tinha alguns jogos ali no Olimpedro, tá? E eu, em relação ao time que a gente estava enfrentando, eu ainda era guri, né? E metido a driblador. Eu estava jogando na ponta esquerda, velho. Na primeira bola, assim, eu fiz uma coisa e o lateral ficou no meu bico. Eu disse, esse guri vai se meter aqui, vai ver o que é bom para tosse. Eu nunca me esqueci dessa jogada, porque eu não tinha o que fazer. O cara foi estranho, o cara era atarracado, assim, forte, com uma cara de mal. Eu passei por ele, driblei ele por fora, né? Ele olhou o juiz com um olho aqui, tipo Mário Sérgio. Cara, me deu uma bofetada do lado da cara, uma bofetada. O cara inchou, uma mão pesada, e o juiz não viu, ou fez que não viu, porque eu passei por aqui, o juiz estava para cá, ele cuidou, o juiz, quando ele deixou passar, e tipo assim vai ser o jogo, tenta de novo me driblar para tu ver o que vai acontecer para ti aqui. Então, o futebol tinha isso nos profissionais, a gente lembra... A gente teve jogadores clássicos aqui, tu te lembra os irmãos Pontes? Claro. Eles eram conhecidíssimos eram pela violência. João Pontes, Bibiano Pontes, formavam a zaga do Gaúcho. Daison Pontes. Não, era o Daison Pontes,
Não, João Pontes, desculpa, João Pontes e Daison Pontes no Gaúcho. No Passo Gaúcho. Fundo. E o Bibiano no Inter. E tu te lembra por que o Bibiano veio para o Inter? Não. O Bibiano veio para o Inter porque... Não, ele veio para o Inter. Não, eu estou contando a história errada. O Bibiano veio jogar no Inter, tá? E aí ele era um jogador de velocidade. E o Grêmio contratou o Tarcísio sim. porque o América veio jogar aqui um dia e o Tarcísio também era jogador de velocidade. Ganhou na corrida do Pontes. Do Pontes. O Grêmio está aqui, o cara. Sim, tá. foi 1-0 para o América aquele jogo. Opa, demonstrando que o Inter sempre recupera as mortes. Né? É, sempre. O Ameriquinha era uma porcaria do time. Uma porcaria. E o Tarcísio fez aquele gol no início. Eu vi esse jogo. Tarcísio fez o gol no início do jogo e o Inter ficou martelando todo o tempo o resultado. 1-0 para o América. Gol do Tarcísio. E até falando de violência, eu também ouvi uma vez depois que eles tinham se aposentado, parado de jogar bola, o Bibiano, o Hermínio, o Marinho Pérez, aqueles caras que foram dos 2 grandes anos do Inter, né? A pessoa que estava entrevistando, assim, não era uma entrevista comum, era um programa de cara contar a vida dele, e aí o cara relacionou o Bibiano, o Pontes, no o período que ele jogou com o Figueroa, né? E quem é que comandava a zaga, como é que o Minelli instituiu aquela coisa do impedimento, foi o primeiro, fazia os caras sair, deixar o atacante, o ataque do adversário impedido. Que era uma cópia da seleção da Holanda de 74. E aí o Pontes disse que um dos códigos que tinha entre ele e o Figueiredo era o seguinte: ele ia na maior parte das bolas, porque ele tinha velocidade, mas determinadas bolas que caía mais para o lado do Figueiredo, ele disse que se divertia com o Figueiredo e dizia: vai, gringo, que essa é tua, que tu ganha muito mais do que eu. Ele disse que o código... ganhava mesmo. Que o código era esse. Tá, tu ganha muito mais que eu, vai correr um pouco atrás E ganhava mesmo. do sujeito. E o Tarcísio veio pro Grêmio por causa disso. Sim, depois daquela corrida que ele ganhou com a bola no pé do Pontes. E a gente falando um pouquinho antes, eu acho, dessa época dos irmãos Pontes, a gente teve aqui, tinha uns 3 ou 4 zagueiros. Te lembra do Ortunho? Claro. O que batia. Jogando Grêmio, Coitado, jogou depois no Cruzeiro. O Sapiranga está no céu até hoje se queixando das pancadas, né? Teve ali pelo Aimoré, pelo Floriano, nós vamos ter que recapitular isso com o mestre depois, no próximo Barba, Cabelo e Bigode, aqui na EO. A gente não tinha dito ainda o nome da Rádio Web. Rádio Web EO. A primeira Rádio Web do Brasil. Eu e Milton Ribeiro tentando segurar a onda aqui na ausência do insofismável mestre, o que sabe tudo, já leu 88 mil. Eu disse para ele que era 88. Eu acompanho a carreira do mestre há muitos anos, né? E aí eu falei outro dia que ele já... deve estar terminando alguma obra agora, tu pode acrescentar mais um agora. Se ele está ausente, ele está lendo. Né? Sim, eu disse para ele que ele tinha lido 88.878 livros. Ele disse: não, desculpe, tu está desatualizado. Acabei de ler o tal livro, não sei o quê, agora é 88.879. Ele já deve ter pulado para 88.880. Sim. Segura, mas vamos cobrar do mestre como é que ele anda com essa informação aí para a gente atualizar para os ouvintes do Barba, Cabelo e Bigode na primeira rádio web do Brasil. E o seu rapaz da Venezuela, como é que a gente está de tempo aí? Tem mais 5 minutos. Então tá, vamos fazer um palpitão pro jogo. Quanto vai dar Grêmio e Palmeiras hoje? Putz, aí eu vou ter que falar como torcedor, né? Não como entendedor de futebol, que eu entendo pra caramba. Não, eu acho que o Grêmio tem o REC hoje pela manhã, instigado ali pelo parceiro dele no programa, se negou a assumir, mas ele estava dizendo o tempo todo: estou com medo do Felipão. Se está com medo do Felipão, ele está achando que o Felipão vai empacotar o Grêmio. Sim, claro. Então eu vou de REC, eu estou com medo do Felipão, vou me travestir de gremista aqui, estou morrendo de medo do Felipão. Tá? Eu acho que o Felipão vai terminar de aprontar para cima do seu porta-lupe. Tá, eu acho que vai ser muito cruel a coisa, eu acho que vai ser 1-1, e aí entra o Palmeiras. 1-1, primeiro gol do Grêmio. Mas se é 1-1, o Grêmio vai para o saco, não é isso? Vai para o saco, perdeu aqui. Sim, classifica Palmeiras nesse caso. Eu aposto em 1-1, eu não tenho a menor... O Grêmio fazendo o primeiro. Não tenho a menor confiança no time do Palmeiras, para mim é um time
que joga Inconfiável. mal, joga feio, não tenho confiança. O Santos e o Flamengo já passaram na frente deles no Campeonato Brasileiro, outros passarão. É um time que joga um futebol realmente muito feio. Não gosto do time do Palmeiras e acho que vai ser 1-1 o jogo. Deus te ouça. Tá. Agora nós vamos ter uma tarefa bem mais difícil, né? Pô, depois a gente já passou um pouco por esse assunto e a gente não lembrou. E aí eu estava te falando de estado anímico. Quando a gente falou sobre Flamengo e Inter, o Flamengo está jogando bola pra caramba agora, né? Agora tem tá mais jogando. isso, né? Não é um Flamengo que... Fez 3-0 no Ceará fora de casa, facilzinho. Assim. Se fosse um Flamengo de algum tempo atrás aí, que andava lá pelo 12º lugar do brasileiro, coisa assim, que é essa coisa de estado anímico. Os caras acabaram de assumir a liderança. Isso dá mais um up Claro. Não, e é um timaço, mais um gás para o cara. Porra, temos que segurar, vamos lá, sabe? E o Flamengo, historicamente, ele sempre teve bons times, né? O Grêmio, o Flamengo teve alguns períodos ruins, assim como todo o time grande. O time que tem, esse Gerson, que está no segundo tempo, é muito bom. O Everton Ribeiro é muito bom. O De Arrascaeta é muito bom. Está jogando bola pra caramba. O Bruno Henrique não dá nem para falar, porque eu não tinha visto ninguém passar tão facilmente pelo Moledo e pelo Cuesta quanto esse Bruno Henrique. Assim, passou pelo Cuesta na velocidade, fazia de conta que o Cuesta não existia e ninguém faz isso. Esse Bruno Henrique é aquele que jogava no Santos? Aquele que jogava no Goiás e depois eu acho que ele foi para o Santos, isso mesmo. Ele começou a chamar atenção lá no Santos. Eu acho que ele está falando de velocidade, eu me lembrei de alguns jogos, pedaços de jogos que eu vi do Santos. É um jogador muito bom. Enfim, eu acho... Mas ele faz bem direitinho o papel do jogador moderno, veloz, forte, tem técnica. Exatamente. Né? Como é que os comentaristas, os Maurício Saraiva da vida gostam de dizer? Recompõe. Ele recompõe. Quando o cara diz que recompõe muito, eu já fico desconfiado. Não, sabe o que eu... Atenção. O Bruno Henrique, tu tem razão, ele veio do Santos, foi para o Flamengo, e eu tenho razão, ele saiu do Goiás. Para o Santos. Mas ele foi do Goiás para o Wolfsburg da Alemanha, aí deve ter dado errado lá na Alemanha, foi para o Santos e aí o Flamengo contratou. E no Santos ele já estava jogando bola. Já estava jogando bola e o Flamengo contratou e eu até esperava que ele fosse bem mais jovem, ele tem 28 anos. Eu achava que ele tivesse 23 por aí. E o Flamengo, assim como o Inter e Santos e tal, ele tem, historicamente, se tu vai pegar assim, a história dos melhores boleiros, seguramente tu vai tirar uns... Te lembra daquele time que tinha o Júnior, o Andrade... O Zico, né? O Zico. O Cláudio Adão, o Lico. O Tita. Esse time do Adílio. Esse time do Flamengo daquela época. Absurdo. Ele me lembra o Leandro Mozart. Ele me lembra o time do Cruzeiro, que brigava muito com o Inter dos anos 70. Sim. Que tinha assim. Dirceu Lopes, Zé Carlos, Wilson Piazza, Palinha, Joãozinho. Todas as posições tinha neguinho bom, meu. Tinha um cara bom, Tinha um cara bom. Era um time bom, assim, de uns 8 caras acima da média. Exatamente. E depois tem uma um coisa... time que é praticamente impossível fazer no Brasil, porque surgem 2 ou 3 vezes e já foi para o exterior. Né? É um time irrepetível atualmente. Sabe que uma determinada época eu gosto de me divertir. Gaúcho tem coisas muito boas aqui, em vários aspectos, mas Gaúcho tem também uma balaca, meu. Uma balaca. Se tu melhor em tudo. É melhor em tudo. Eu já fiz esse levantamento, em 2 ou 3 programas que eu fui, eu quase fui apedrejado. Aí o que mais surgiu? O Gaúcho Bunda Mole, te muda para Belo Horizonte, que é o seguinte, se tu pega no futebol, na música, na literatura, na política e tal, cara, em quase tudo, Minas Gerais ganha do Rio Grande do Sul. Pode te dar o trabalho, pega na literatura, pega na música. Na música, não sei quem é que tu pega na música aqui. Tu pega Elis, Lupicínio, Cleito Cledir, quem fez sucesso nacional, o Engenheiros do Havaí, e tu vai parando por aí. Agora tu já começa assim, Clube de Esquina, Milton Nascimento, Fernando Brant, não sei o quê. E aí eu até me diverti com essa história, já que o Barba, Cabelo e Bigode fala de futebol, Pelé era mineiro. Embora não tenha ficado por ali, mas era mineiro. E tu vai pegar a literatura de Minas Gerais, tu começa por Guimarães Rosa e Drummond. Acabou, né? Chega. Aí tu vai pegar, se tu pegar quantidade e qualidade, ganha daqui, mas longe. Longe. Né? E a banda de rock and roll, tu pega, tem
eu não gosto, mas aquele Quest, não sei o quê, J Quest, faz sucesso. Eles têm umas 5, 6 bandas. A banda de metal, uma das mais famosas do mundo, o Sepultura, é de Minas. É de Minas, não sabia. É de Minas, achei o que fosse Sepultura. São Paulo. Não, isso que eu disse, eu me dei o trabalho de fazer a lista assim, de várias coisas. Tu pega na área da política, tá? É talvez a coisa que o Rio Grande do Sul fica um pouquinho mais assim, mas tu vai pegar, tem Tancredo, tem Juscelino, tem não sei o quê, tu faz a lista para te ver, em quase todas as áreas. Aí tu vai pegar na economia também. Sim. Minas tem as suas coisas específicas, como a gente tem aqui, tá? Mas fica ali... E tem uma culinária maravilhosa. Também. É. E a outra coisa que a gente balaqueia aqui com a história do churrasco, que eles têm uma culinária fantástica. Cidades também. Nós não temos Ouro Preto aqui, né? É que nós não temos história antiga, né? Quer dizer, a nossa história é quase mitologia, né? Tu vai lá a Ouro Preto, Diamantina, Tiradentes, São João del Rei, tu vê um Brasil que tu não tem aqui, que é o Brasil de 1600, é o Brasil do século XVII. É. Não tem, lá eles têm. Tu vê muito mais história, né? E tu compara com o nosso interior é moderno. E outra coisa, tu quer ver? Ontem, casualmente, eu vi, não sei se foi na Gaúcha. Muda para Minas, lá. Eu mudo para Minas. Eu estava ouvindo o time atual do Grêmio, por exemplo, tem, se pegar o grupo principal, tem 2 gaúchos. Os caras numa rádio, aí estão fazendo levantamento e fizeram posição por posição do time chamado titular e o imediatamente reserva, tem 2 gaúchos. O time do Inter, os grandes times do Inter de 75 e 76, tinham poucos gaúchos formados na base, quase nenhum. Tinha o meio de campo, que era o Falcão, o Batista, tá? O Jair, que veio depois ali, e o Caçapava. O resto era tudo importado, o Manga, e aí era assim, tu pega os 2 ou 3 grandes times do Atlético e do Cruzeiro daquela época, era tudo da base, cara, tudo mineiro. Sabe que eu acho que o Inter hoje, ele tem um porto-alegrense só, que é o Edenilson. E talvez o Moledo seja gaúcho, mas eu acho que ele é carioca. Deixa eu escrever aqui Moledo. Eu acho que o Moledo não é gaúcho também. Rodrigo Moledo, vamos ver onde nasceu o Rodrigo Moledo. Atenção, Rodrigo Moledo, Rio de Janeiro. Então o Inter só tem o Edenilson. Só o Edenilson. Não, o Dourado, talvez, não sei onde nasceu o Dourado. O Dourado é de Pelotas. De Pelotas, tá, ok. Então tá. Então 2 gaúchos. 2 é um percentual muito pequeno. Baixíssimo. Então, um formador de jogador na base, até nisso, né? E que eu fiquei me divertindo. Até o craque Wendel não é daqui, né? A gente foi trazer o Wendel, imagina? Que beleza. Putz, será que a gente... O Sobis é de Erechim, né? É. Sobis é de Erechim. É. Será, Milton Ribeiro, que a gente conseguiu segurar mais ou menos aqui a ausência do mestre? Sabe que nós não temos nem 1/3 do talento, né? Nós dois somados, 1/3 do talento nenhum. do mestre. Né? Então resta pedir desculpa. Aliás, nossos ouvintes devem estar... Nós roubamos no jogo, né? A gente não deu palpite para Inter e Flamengo. Eu vou chutar, então, 2-0 para o Inter e depois eu não sei mais. Então eu vou ficar contigo, 2-0 e depois vamos ver o que acontece. Então tá, na próxima edição aqui do Barba, Cabelo e Bigode, estará conosco o mestre mais Milton Ribeiro e o subordinado que sou eu, né? Inté. Sapo que chama chuva e que diz que foi, não foi. A mulher que pega foice tem o traje de viúva. Raposa que come uva tem o dente degotado. Homem que faz machado já pode chamar ferreiro. Nego do beiço coveiro tem o pé aparentado. Rádio Web EO. Aqui se faz, aqui se paga.